Hoje eu vou te mostrar meus primeiros passos no Clojure. E aí galera, beleza? Como eu já mostrei nesses vídeos aqui, no próximo semestre eu vou dar uma disciplina de programação funcional na Universidade Federal de São Paulo, onde eu leciono. E a linguagem que eu escolhi é o Clojure. Então, para não começar do zero, né? Porque a ideia da disciplina é eu aprender junto com os alunos mesmo. Mas para não começar do zero, eu já andei investigando algumas coisas do Clojure. O que acontece é que quando eu estou dando aula na Unifesp, né, nesse semestre eu dou aula à tarde e à noite, em 2 dias. E aí, entre uma aula e outra, quando eu estou lanchando, eu vou lá e tenho assistido umas aulas do Rich Hickey, que é o próprio criador do Clojure. Ele fez umas aulas, essas aulas são bem antigas, mas como o Clojure não muda muito, pelo menos a parte mais básica, né, não se altera, a gente pode aprender do próprio criador do Clojure as principais estruturas de dados, né, e tipos que a gente tem na linguagem. Vou deixar o link, né, para esses vídeos, se você quiser dar uma olhada lá com o próprio criador. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas coisas que eu aprendi aqui, bem desse começo mesmo, sobre o Clojure. A primeira informação aqui é que o Clojure ele é um dialeto Lisp. Então não sei se você sabia, mas o Lisp é a segunda linguagem de programação de alto nível mais antiga, só perde para o Fortran. E ela foi criada em 1958, um ano depois do Fortran, por um cara chamado John McCarthy, né? Ele projetou essa linguagem. Então, o Lisp vem de List Processor e, como a gente vai ver lá no Clojure, né, que é um dialeto Lisp, tudo, né, a gente pode ver como se fosse, tudo é uma lista, né? Porque tudo vem entre parênteses, né, e a gente tem uma lista de coisas. Então, essa lista, né, que ela é meio recursiva, ela é chamada de expressão S, ou S-expression, porque o que acontece, né, você tem uma lista na qual cada um desses elementos pode ser uma outra lista. Então, é uma lista aninhada de expressões S. E uma coisa bem diferente que eu vou mostrar aqui para vocês também é que o Lisp, né, e o Clojure seguem uma notação pré-fixada. Na maioria das linguagens, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente coloca, quando a gente vai fazer 1 mais 2, por exemplo, a gente coloca 1 mais 2. Né? No caso do Clojure, você tem que colocar primeiro o operador, né, e depois os operandos. Então, se eu quero somar 1 e 2, eu coloco entre parênteses, né, abro parênteses, coloco um mais, depois coloco a lista de argumentos, né, que vão ser somados. Então, eu posso colocar 1, 2, mas posso colocar 1, 2, 3, assim por diante. E aí ele vai aplicar, então, esse operador, né, a todos os operandos que você passar nessa lista. Então, aqui é a entrada da Wikipedia da linguagem Lisp. Isso aqui é interessante a gente saber, né? Que ela foi bem influenciada pela notação do cálculo lambda do Alonzo Church, né? Esse cálculo lambda ele é equivalente à máquina de Turing, e o Alonzo Church ele foi o orientador do Alan Turing, e os dois descobriram, né, o cálculo lambda no caso do Alonzo Church, e a máquina de Turing foi descoberta pelo Turing. E aí eles descobriram também que uma coisa é equivalente à outra, né? O cálculo lambda é equivalente à máquina de Turing. Então, o Lisp trouxe várias ideias para a ciência da computação, né? Por exemplo, estruturas de dados de árvore, gerenciamento automático de storage, tipagem dinâmica, condicionais. Então, lá no Fortran, por exemplo, não tinha condicional da maneira com que a gente utiliza. Higher Order Functions, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né, que são funções que podem receber funções como parâmetro. Então, a função ela é um cidadão de primeira categoria, né? A gente pode utilizar, mandar funções como parâmetro. Recursão, então, os laços, em geral, em linguagens Lisp, são feitos utilizando recursão e mais outras coisas, né? O REPL, né, que é o Read, Eval, Print Loop, é um ambiente interativo, né, em que a gente consegue interagir com o nosso programa, né? O Python tem isso também, lá o Python Shell ou REPL, né, do Python, tem essa ideia, né, que ele faz esse laço, né, esse loop que o interpretador lá ele lê coisas, avalia coisas e imprime na tela. Então o que eu vou mostrar para vocês no Clojure é um REPL rodando, e aí a gente vai colocar comandos lá
e vai verificar o que acontece quando a gente executa esses comandos ou essas expressões no caso do Lisp. Então as listas ligadas são uma das principais estruturas de dados e o código-fonte do Lisp é feito de listas. Como eu já vou mostrar para vocês, né? Tudo a gente pode ver num programa Lisp ou Clojure é um bando de listas, né? De maneira geral, respeitando essa notação aqui, tem lá sempre entre parênteses a função e os argumentos que você passa para a função. Então essas são as expressões S que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. E uma das coisas mais poderosas, né, é que como o código fonte pode ser manipulado como uma estrutura de dados, a gente consegue criar novas sintaxe ou novas linguagens de domínio específico embutidas no próprio Lisp. Então essa é a ideia do macro, né, que não cheguei nesse capítulo ainda do livro. A gente pode falar sobre esse assunto mais para frente, mas é um dos grandes poderes dessas linguagens funcionais baseadas no Lisp. Aqui embaixo tem alguns dialetos do Lisp e aí a gente pode ver que o Clojure é um dos mais recentes, que foi desenvolvido a partir de 2005. Então agora chega de papo, vou mostrar um pouco de código para vocês, código Clojure. Show me the code. Então vamos ver aqui umas coisas bem básicas, né? Então, por exemplo, de tipos numéricos, a gente tem números inteiros e quando você digita o número, o avaliador avalia no próprio número, tá? Isso aqui é um literal que se chama, né? Então você tem números inteiros, você pode ter números ponto flutuante. E uma coisa bem legal do Clojure, que eu não vi em nenhuma outra linguagem, é que tem um tipo que chama ratio, ou ratio, que é uma fração. Então se eu colocar isso daqui, ó, o Clojure vai entender que é uma fração e ele mantém o denominador e o numerador. A não ser que em alguma conta, né, ele precisa transformar isso num número mesmo, certo? Que aí não vai ser mais um ratio. Mas aí se você coloca uma fração que pode ser simplificada, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 sobre 20, ele vai simplificar e vai colocar lá meio, tá certo? 1 sobre 2. Então esses basicamente alguns tipos numéricos. A gente tem também string. String é sempre double quoted, né, com aspas duplas. Então, por exemplo, hello world vai também avaliar na própria string. E a gente tem as principais estruturas de dados, que são, né, vetores, listas ligadas, maps e tem hash set também, certo? Que são conjuntos, né? Então, o vetor, né, que é o vector, ele é sempre entre colchetes, tá? Então, isso aqui é um vetor vazio. A gente pode colocar os elementos do vetor aqui dentro, não precisa colocar vírgula, tá? Então, isso aqui avalia no próprio vetor. E a gente tem também listas, só que a questão da lista é que eu não posso fazer isso daqui, ó. Por quê? O que acontece se eu fizer isso daqui? Ele vai tentar avaliar, né, esse primeiro elemento da lista. O Clojure sempre tenta avaliar isso, eu acho que é uma coisa do próprio Lisp, como sendo uma função, né? Quando eu estou com uma lista assim, o primeiro elemento dessa lista, por assim dizer, é a função que vai ser chamada e esses aqui ficam sendo os argumentos, tá? Então, se eu colocar isso aqui, ó, dá uma exceção. Então, para eu usar literals para listas, né? List literals, eu tenho que colocar um single quote aqui para dizer para o Clojure que eu estou falando aqui da lista literal, tá certo? Então aqui tá vendo? Ele retorna a lista 1, 2, 3, 4. Depois tem também os maps, tá? Antes de falar de map, eu vou falar de uma outra coisa que é a keyword, tá? Então a keyword é como se fosse, né, uma espécie aqui de variável, mas ela é usada principalmente nos maps, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, sempre as keywords, elas são prefixadas pelos 2 pontos. Então aqui é uma keyword. Então se a gente for fazer um mapa, a gente coloca sempre entre chaves. Então lembrando, entre colchetes vetor, entre parênteses lista e entre chaves mapa. Tá? E o mapa vai ser sempre um conjunto de chave e valor, tá certo? E a chave, em geral, a gente usa aqui keywords para chaves. Tá? Então, aqui eu estou associando o A com 1 e o B com 2.
Tá? Então isso daqui é um map. Tá vendo que também não precisa de vírgula. E tem também o set, né? Que aqui no caso é o hash set. Então aqui o hash set tem que ser só com elementos diferentes, tá certo? Porque ele não admite elementos duplicados. Então se eu colocar isso daqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, ele vai achar ruim, vai dar exceção. Né? Até um erro de sintaxe, né? Porque tem uma chave aqui duplicada. Eu posso também, e aqui a gente já entra na chamada de funções. Então, em geral, numa linguagem que não é uma linguagem tipo Lisp, as funções a gente chama assim, né? Coloca o nome da função e entre parênteses os argumentos. Tá? Então, como aqui no Lisp, né? Um dialeto do Lisp, que é o closure, a gente sempre coloca as coisas entre parênteses, aí vai ser sempre uma lista aqui. Então, para chamar uma função, você coloca a lista e aí o primeiro elemento da lista é o nome da função. Tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer o incremento de um valor aqui, inteiro, eu posso chamar inc, certo? Que é uma função para incrementar o valor, e aqui é o parâmetro que eu estou passando, o argumento que eu estou passando para a função, certo? Então aqui ele retorna 2 porque ele incrementou 1 de 1. E então, falando lá do set, do hash set, eu posso criar um hash set, né? Aqui já é uma função hash set que eu posso criar um hash set a partir de um conjunto de valores aqui, né? Então, por exemplo, se eu colocar isso daqui, ó, tá vendo que tem valores repetidos, ele vai eliminar os duplicados, tá? Mas vai criar o hash set normalmente. Eu tenho funções também para inteiros do tipo max, né? Que vai retornar o máximo, o maior aqui, o máximo entre dois números, né? E, na verdade não precisa ser dois números, né? Eu posso ter uma lista de argumentos aqui, ele vai me retornar o máximo. E também, da mesma forma, o mínimo. Se eu colocar aqui 10, 20, 2, 30, 40, ele vai me retornar o 2. E também existem funções que a gente chama de função Higher Order Functions, funções de ordem maior, porque é uma função que recebe uma função como parâmetro. Então lembra lá do inc? Né? Então se eu fizer isso aqui, inc 1, né, ele vai incrementar, ou inc 2 ele vai incrementar aquele valor. E se eu quiser, por exemplo, aplicar a função inc para um conjunto de valores, para um vetor, por exemplo, como é que eu faço isso? Eu posso fazer o seguinte, eu vou chamar o map, certo? Que vai aplicar a função para vários elementos de uma certa lista de valores, ou uma sequência de valores. E aí eu passo primeiro a função que vai ser aplicada, que eu vou aplicar o inc, e aqui eu passo o elemento para o qual essa função vai ser aplicada em cada um dos elementos, o argumento. Se eu fizer isso daqui, ele vai incrementar cada um dos valores. Ele retorna também uma lista. Ainda não cheguei lá no capítulo que explica isso, tá? Mas o que acontece? Ele está aplicando a função inc em cada um dos elementos aqui do vetor. Existe essa página aqui do Clojure Docs, que é a Quick Ref, né? Uma referência rápida, e aqui tem várias funções que a gente pode utilizar, ou operações aqui, né? Porque de fato até os operadores aqui, por exemplo, se a gente for somar duas coisas, a gente coloca o operador primeiro, porque isso aqui é aquela notação pré-fixada que eu disse. Então você coloca primeiro o operador e depois os operandos. Então se eu quiser somar 1 e 2, eu coloco mais e depois os operandos 1 e 2. E aqui também, obviamente, que não precisa ser somente dois operandos, certo? Eu posso fazer uma soma aqui com vários números inteiros. Eu tenho outras funções aqui, como eu já mostrei, o inc, o max, o min. Tem também para gerar um número aleatório, né? O rand, que eu tenho que chamar como se fosse uma função aqui mesmo, né? O rand vai gerar um número aleatório entre 0 e 1. Se eu quiser um número aleatório inteiro, eu faço rand int e coloco o n aqui, né? Então ele vai gerar um número entre 0 e 9 nesse caso aqui, porque o n é não inclusivo aqui, né? Exclusive esse último número. Então se eu colocar rand int 10, ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 9. Depois, para fazer comparações, esses aqui são os operadores relacionais. Então se eu quiser comparar dois números, por exemplo, dois qualquer coisas, eu coloco igual e passo 2
elementos aqui, ele vai verificar se os dois são iguais. Agora eu fiquei na dúvida se eu consigo passar mais de um aqui no caso do igual. Eu acho que não, né? Eu acho que só ele só vai funcionar com 2, vamos ver. Não, funciona com mais de um. Então aqui eu posso passar vários elementos também. Ele verifica se todos são iguais. O diferente é não igual, né? Então eu posso colocar not igual e passar aqui os argumentos, os operandos. Mesma coisa para os outros operadores relacionais. Então, aqui estou vendo se 1 é menor que 2, vai retornar um booleano dizendo se é ou não. Tem uma operação aqui, uma função que eu acho que é importante de levar em conta, que é o conj. Deixa eu ver se está aqui, eu acho que ela deve estar aqui. Na Quick Ref é esse conj, é o conjoin, né? Ele adiciona alguma coisa, né? Na verdade, ele não adiciona, ele retorna uma nova coleção, certo? Com aquela coisa adicionada. E dependendo do tipo de coleção, ele vai adicionar ou no final, por exemplo, ou no começo da coleção. Então, por exemplo, se a gente colocar conj e passar um vetor, né, e um elemento para ser adicionado no vetor, aqui ele adiciona no final. Se eu passar uma lista, conj, e aqui uma lista, e um elemento, ele adiciona no começo. Depois tem os outros testes aqui de conteúdo para coleção, se contém, aqui se só tem elementos distintos, né, únicos dentro da collection, se ela é vazia, se todos os elementos respeitam essa condição aqui, né, se a condição é verdadeira para cada um dos elementos e todos os elementos de uma determinada coleção. Então vamos fazer um teste aqui. Então, por exemplo, né, se eu colocar assim, every, even, né, porque even é para saber se o número é par. Se eu passar aqui uma lista, por exemplo, com só números pares, vamos ver aqui se dá certo. Ele retorna true, tá vendo? Se tiver algum número ímpar lá dentro, ele retorna false. E uma propriedade muito importante aqui, que a gente nunca pode esquecer, é que todas essas estruturas de dados, elas são imutáveis, né? Então, nunca a gente pode alterar alguma coisa, certo? Então, se a gente coloca aqui um vetor, né? Eu posso até colocar o seguinte, eu posso definir um símbolo, certo? Cujo valor vai ser esse vetor, tá? Então, o V é 1, 2 e 3. Esse V nunca vai mudar, né? Esse valor 1, 2 e 3 nunca vai mudar. Se eu fizer, por exemplo, conj V e 2, o que acontece é que ele não alterou o vetor original. Na verdade, aqui ele retornou uma nova coleção. Só que, por baixo dos panos, ele está reusando esse dado aqui, esse valor, certo? De maneira que isso aqui fique muito performático, né? Não é que ele copia os elementos, não tem existe, na verdade, um vetor aqui, né? Esse vetor que a gente criou, esse segundo vetor que a gente criou, ele reusa os elementos do primeiro vetor. Outras funções interessantes são para a gente acessar elementos de alguma coleção, né? Então, por exemplo, o get, a gente pode passar aqui no vetor e colocar um índice, ele vai retornar para a gente o elemento que está naquele índice. Para listas, a gente não pode usar o get, tá? O get serve para vetor. Então, se a gente fizer isso aqui, tá vendo? Ele retorna new. Para lista, a gente tem que usar a função que se chama nth, que é o enésimo termo, né, da lista. Então, você coloca nth e 0. Aí sim, ele vai retornar o elemento daquela posição da lista. A lista é uma lista ligada, né? Então, isso daqui é implementado como uma lista ligada simples, né, que contém um elemento e um ponteiro para o próximo elemento. Então, acessar elementos de uma lista é menos performático, por assim dizer, do que acessar um elemento do vetor. Tá? O vetor, mesmo ele sendo persistente naquela ideia que eu falei para vocês, que ele pode compartilhar dados, né, entre vários vetores que a gente tem no nosso programa, mesmo sendo persistente, o acesso a esses dados é rápido. Talvez não seja
tempo odd 1, né, como seria um outro tipo de linguagem, onde não tem esse tipo de persistência de estrutura de dados, mas ele é rápido. Então, essa operação aqui, né, que a gente fez antes, ela é mais rápida, né, do que quando a gente usa o enésimo, né? O enésimo ele vai de fato percorrer a lista para chegar no enésimo elemento da lista, porque é uma lista ligada. Então eu falei do hash set, também existe o sorted set, né? Que aí os elementos vão ficar ordenados. No caso do hash set, os elementos não vão ficar numa ordem particular, né? A gente não pode definir, a gente não sabe definir de antemão qual vai ser a ordem dos elementos. No sorted set, sim, os elementos vão ser ordenados, né, nesse conjunto. Beleza, e se a gente quiser, então, por exemplo, definir uma função, certo? Que a gente pode querer chamar depois. Como é que funciona? Então lembra, tudo é entre parênteses, certo? Então a gente vai ter que definir uma função. Para definir uma função a gente coloca defn, que eu estou definindo uma função. Depois vem o nome dela. Eu estou colocando tudo na mesma linha aqui para vocês verem que tudo é lista, né? Então o primeiro elemento aqui da lista é o defn, o segundo elemento é o nome da função, o terceiro elemento são os parâmetros, né? Então aqui, por exemplo, não tem nenhum parâmetro na função, e depois vem o corpo da função, né? Então aqui eu posso, por exemplo, colocar um println hello world, né? Deixa eu abrir aqui, e aí, se a gente colocar isso daqui, ele definiu essa função, então posso chamar ela agora, né, colocando entre parênteses. Se a gente quiser uma função com parâmetros, né, então deixa eu copiar aqui, a gente pode colocar aqui, digamos que eu tenho o parâmetro A e B, certo? E aqui, em vez de imprimir uma mensagem na tela, digamos que eu queira somar A e B, certo? Então coloco A mais AB, né, e fecho o parênteses da função. Só que vamos mudar o nome dela, né? Vamos dizer aqui que o nome dela agora é sum. Sum AB. Então, se eu chamar agora sum AB passando 2 e 3, ele vai retornar a soma de 2 e 3. Para definir uma variável, né, que na verdade aqui vai ser um símbolo, né? A gente coloca def, coloca o nome do símbolo e o que ele vai conter, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui pi, né, 3.14, certo? Então, se a gente colocar pi aqui, 3.14. Então, estão aí umas coisas bem básicas mesmo que eu aprendi do Clojure. Mais para frente a gente vai mostrar, vou trazer mais conteúdo aqui do Clojure, de programação funcional, e queria mostrar para vocês os livros que eu estou aqui namorando, né? Um deles eu já comprei, que é o Clojure for the Brave and True. Aí também tem o Clojure Applied e Web Development with Clojure, dá uma olhada. Então esse é o Clojure for the Brave and True. A gente pode ver aqui que tem uma versão online, se você quiser ler esse livro, tem uma versão online aqui, você nem precisa comprar a versão e-book ou impressa. Eu já passei por essa parte aqui, né, de fazer as coisas, um Clojure Crash Course. Depois tem outros livros aqui que eu me interessei. Esse Clojure Applied, do The Pragmatic Bookshelf, eu achei bem interessante porque aqui, ó, tem vários assuntos que me interessam no desenvolvimento de software em geral, né? A questão de modelagem de domínio, de coleção e organização de dados, de processamento de dados sequenciais. Então, isso aqui tem bastante a ver com desenvolver uma aplicação mesmo completa, utilizando uma linguagem que no caso é o Clojure. Então aqui tem a ver com arquitetura limpa, então eu achei interessante porque fala aqui sobre a modelagem das entidades. Depois tem outras questões relacionadas com aplicações aqui e práticas, né? Então tem a questão do teste, como é que a gente faz o teste usando o Clojure, formatação de dados e outras coisas bem interessantes aqui relacionadas com o Clojure. Depois tem esse livro que eu vi que é desenvolvimento web utilizando o Clojure, já está na 3ª edição. Então era isso, espero que você tenha curtido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.